Sim, sim, mas é porque eu não li a lei. Porque para fazer medicina hoje você gasta 20, 25 mil reais na universidade. Neste trecho, a conversa desenvolve os principais argumentos sobre Renan Santos, Kim Kataguiri e Renato Batista, podcast 3 Irmãos 1033. Veja como o tema evolui e tire sua própria conclusão. Inscreva-se para acompanhar mais conversas como esta. O do PC, do B, deveria rever o que estão fazendo. É um modelo que está esgotado. Falando das educações, então, já que a gente está passando essa parte aí, você vai mudar alguma coisa? Eu vi sobre as cotas, vão deixar de existir cotas se você vir presidente? A gente vai fazer uma transição para um modelo que forme pessoas capazes de disputar os espaços na universidade de maneira competitiva e sem fazer essa... É um remédio pós-facto. Hoje a cota você tem um ensino muito ruim e aí você tenta remediar desigualdades existentes. Assim, então pega uma vaga aí na universidade. E aí o critério passa a ser critério racial, e o critério racial eu vejo quem defende, porque você tem uma convergência no sentido de parte das pessoas mais humildes vão ser pessoas negras ou pardas. Só que aí se inclui a cota para trans. Mas trans é necessariamente mais pobre, o trans teve uma escola pior por ser trans. Agora uma cota para quilombola. Qual o critério para ser quilombola? Não, agora uma cota para indígena. Você começa a estabelecer cotas para tudo. Vamos resolver o problema educacional de fato? Vamos focar nos índices educacionais que funcionam, vamos alfabetizar as crianças, depois vamos escolher quais são as crianças que estão tendo melhores desempenhos, fazer provas, e vamos dar bolsa para essas crianças poderem concorrer em igualdade de condição com o aluno na escola particular. Vamos pegar o aluno na base, melhorar o ensino dele, e para já fazer ele concorrer em igualdade de condição, ele está no 2º, 3º, 4º ano, vamos dar uma bolsa ou na melhor escola pública ou na melhor escola privada da região dele. Em vez de ter um pé de meia que custa 12 bilhões de reais, é 12 bi, que é só um dinheiro para a pessoa ir frequentar ali o ensino médio, vamos gastar alguns bilhões em programas de incentivo para as famílias e para os estudantes que tiverem um desempenho melhor para que essas pessoas possam entrar em condições de igualdade e disputar um vestibular? Eu acho que essa é a melhor maneira. Você está indo na base do problema. O Brasil não tem condição de propor universidade para todos hoje. Eu já ouvi falar que o que se gasta no ProUni hoje é suficiente para você abrir vagas para todas as pessoas que querem entrar na universidade. Eu acho que, primeiro, não tem sentido a gente ficar fazendo universidade para todo mundo, porque a função da universidade não deveria ser essa. Sério? E nem tem que ser essa. Eu acho que não. Vamos pegar a Alemanha. A Alemanha ela oferece ensino técnico para a maior parte das pessoas, ou 50% aí das pessoas que formam a massa de trabalho delas. A ideia de que você precisa ter todo mundo diplomado não necessariamente atende uma necessidade real de formação de mão de obra para ter uma vida e uma construção de uma vida com uma renda decente. Não necessariamente... Isso me parece às vezes um ato de vaidade, de falar, você vai ter uma grande universidade. Às vezes você não precisa disso. Inclusive no mundo que a gente está vivendo, não necessariamente você precisa disso. Você vai ter cursos técnicos que você vai passando ao longo da tua vida e se qualificando para construir uma carreira. Mas se a gente hoje abre a universidade para todos, eu acho que a gente consegue resolver ao mesmo tempo vários problemas no país. Por exemplo, saúde, né? Hoje saúde é um produto no Brasil, porque para fazer medicina hoje você gasta 20, 25 mil reais na universidade, é caríssimo, né? Não tem vagas na universidade pública, e se você tivesse vagas o suficiente para atender essa demanda, você ia jogar o preço da saúde hoje do Brasil lá embaixo. Mas é um problema de formação, porque em tese o setor privado está oferecendo essas vagas para pessoas que estão saindo do ensino básico muito ruim, e você está formando médicos que estão saindo despreparados hoje. Há uma grande discussão dentro do meio sobre isso. Sim, e também. essas pessoas estão saindo do ensino privado, em grande medida. E se eu olhar o ensino público, o Brasil gasta mais com educação do que as nações da OCDE. E o custo por aluno na universidade pública brasileira, ele é similar, mais ou menos coisa de 15 mil dólares por aluno, igual ao valor da OCDE. E mesmo assim, a gente não está aumentando a produtividade nossa. Então tem um erro, que é o grande problema que a gente critica, que é um erro de gestão. E aí quando eu somo, porque a gente também quer encarar esse outro problema, quando eu somo os investimentos que nós fazemos com essas renúncias, etc., para políticas na iniciativa privada, a gente só financiou uma indústria de péssimas universidades que não tem uma função nenhuma, além de endividar a pessoa, gerar gastos, criar oligopólios educacionais inúteis, e que no fim do dia, no frigir dos ovos, não está melhorando a produtividade do trabalhador brasileiro. Não é mais fácil acabar com renúncias e certos incentivos e focar tudo no ensino básico? Até porque quando a gente compara com a OCDE, de fato, o Brasil gasta na universidade pública o mesmo valor que a OCDE gasta. Só que no aluno do ensino básico a gente gasta muito menos. Muito menos. E eu acho que a gente tem um problema de recurso no ensino básico, sim, mas de gestão no ensino básico. No ensino superior também. A gente gasta muito mais com folha do que com a parte de infraestrutura. Nosso investimento em pesquisa e extensão é baixíssimo quando comparado com outras nações. Então tem um problema de gestão e custeio muito grande. Então, eu vou universalizar isso com o ensino superior. Vai custar muito e hoje já não está dando resultado.
Então, o grosso do problema é um problema de gestão e foco. Eu tava vendo Tem um problema de base também, porque antes de você... Vamos supor que não é a política que a gente defende, porque como o Renan bem colocou, o ensino técnico hoje... Bom, eu fiz o ensino técnico no colégio da Unicamp. Cara, e eu fiz processamento de dados. Todos os meus colegas estão ganhando mais do que 90% das pessoas que têm bacharelado. Né? Porque tem muito mais demanda por programador, tem muito mais demanda por pessoas na área de TI do que na maior parte das universidades. Então as pessoas estariam ganhando mais fazendo um ensino técnico. Mas vamos partir da premissa de que a gente deve universalizar o ensino superior. Boa. Primeiro, a gente tem um problema de base muito anterior, porque 50% dos alunos saem do ensino médio com um nível de português no PISA insuficiente para exercer a própria cidadania. Ou seja, metade dos nossos alunos do ensino médio não tem capacidade de ler uma notícia de jornal e explicar o que leram. Né? E 74% não tem capacidade de matemática, né? Não sabem fazer conta com 3 algarismos. Então, assim, 74% dos nossos alunos, né, não sabem quanto é 300 menos 150. Então, eu vou jogar esse cara na universidade? Esse cara não deveria nem passar da 4ª série. Sim. Né? Tem que ter um rigor maior de avaliação e existe a dificuldade dos professores, que é manter a ordem em sala de aula. Hoje, a principal reclamação dos professores que a gente tem da rede pública e até de algumas escolas da rede privada não consigo dar aula. Não interessa qual é a estrutura da escola, se é boa, se tem tablet para todo mundo, se tem boa merenda para todo mundo. Não interessa se a aula é boa, ele não consegue dar aula. Porque hoje você não pode punir um aluno porque você está falando, você está privando esse aluno de um direito. E o direito de todos os outros alunos que não estão fazendo bagunça em sala de aula? Né? Mas você acha que o problema é essa lei da palmada que foi criada ali, que você não pode punir mais aluno? Não, calma, a palmada é para pai, não é para professor. Mas ela se aplica para professor na sala de aula também. Não, mas professor... ela tirou a autoridade do professor da sala de aula. Não, mas antes da lei da palmada, o professor não podia bater já. Sim, mas é porque eu não li a lei, eu já ouvi dizer que nessa lei tem critérios ali que você dificulta, tira a autoridade do professor na sala de aula. Mas não sei se só é complementar, isso. assim, o professor, você tem uma mistura de ECA com Sim. incapacidade de professor estabelecer sanção. Quando você está no primeiro ano de direito, você aprende assim, norma sem sanção não tem validade. Ou seja, não adianta eu dar, o professor é uma autoridade se eu não entregar o poder dele sancionar um determinado aluno. Ou seja, se o aluno está se comportando mal, o que o professor pode fazer? Ele pode dar medidas disciplinares, em última instância ele pode repetir de ano um aluno. Em vários estados no Brasil você tem progressão continuada, você não consegue... A progressão continuada foi um problema. Problemaço. 2, o aluno dele tem direito à educação garantido pelo ECA. Então, se aquele aluno, o professor expulsa o aluno da sala de aula e ele não é realocado imediatamente, ele tem que ser realocado naquela sala de aula. Então, se o aluno é um aluno problema, o professor mal consegue tirar ele da classe. Então, o professor ele está sendo humilhado dentro de sala de aula. Por que existe um sucesso nas escolas cívico-militares? E eu vi alguns modelos delas. Porque elas basicamente restabelecem a autoridade. Mas tem 3 vezes mais investimento na escola cívico-militar. Depende do modelo. Eu vi algumas no Mato Grosso que não são a escola cívico-militar completamente militarizada em que os alunos vão uniformizados. Não tem mais investimento que a escola normal? Não. A cívico-militar tem. Tem mais investimento. Eu estou falando que existem modelos híbridos. Tem modelos com custos, tem modelos com custos que ainda são maiores do que a convencional, mas são menores do que você está falando. Não, se estiver dando certo tem que aplicar, mas por que não investe mais na pública normal que não tem o mesmo investimento? Mas o problema da pública normal é um problema de autoridade. Em grande medida. Não que não exista. O ponto é, não que não existam escolas que não são cívico-militares que não consigam estabelecer autoridade. Eu acho que você consegue estabelecer autoridade gastando muito menos do que uma escola cívico-militar. A questão é que você precisa estabelecer autoridade. E aí, se a gente conseguir estabelecer autoridade com um custo menor, chegamos a um ponto ótimo em que a gente melhora a educação como um todo. Agora, uma questão que não pode ser abandonada é estabelecer autoridade. Eu tive uma discussão na Globo News sobre paternidade, ausência de famílias biparentais, de figura paterna. E aí saiu no fim de semana a discussão. Boa parte das famílias de classe D e E não tem contato a criança não tem contato com o pai. A criança, nas famílias mais humildes, que são as crianças que frequentam as escolas públicas, essa criança ela vem de um ambiente de caos. Em geral, ausência paterna, pobreza, a mãe que fica fora tendo que trabalhar. E, em geral, ela mora num bairro muito pobre, em geral numa favela ou num aglomerado urbano de baixa qualidade. As ruas estão sujas.
A vida dessa criança não está ordenada. A escola tem que ser um local de ordenação, de ordenamento. A criança, você chega, você tem que estar arrumado, essa pessoa obedece, você tem que ter esse regramento, você tem que fazer sua lição de casa, você não pode falar. Quando você ordena seu ambiente, você se ordena também. Você tem que estar com o cabelo cortado certinho, você não pode berrar, você tem um horário para comer, você não pode entrar com o celular na sala de aula. A escola, porém, foi alvo de tanto de uma espécie de abandono por parte do poder público. A escola deixou de ser um lugar de educação e ordenamento, passou a ser um lugar apenas de depositar a criança. E aí você deposita a criança, deixa a criança passar de ano para bater os índices, para o próprio governo poder ostentar esses índices por aí. E teorias alternativas sobre gestão de crianças foram implementadas nas escolas. O que aconteceu? A escola, em vez de ser o único reduto em que a criança começa a se ordenar, ela virou mais um ambiente de caos. Mas eu acho que aí o Kim pode até falar melhor. Eu já ouvi falar que no Congresso existe uma bancada do GIS ali que atua fazendo lobby para sucatear a escola pública, né? Não vejo o lobby para sucatear a escola pública. O que eu vejo é o contrário. Eu vejo uma bancada que se diz da educação, mas que só se preocupa com gasto. Só se preocupa com você aumentar o custeio do dia a dia. Então, por exemplo, no desenho da lei do Fundeb, né? Primeiro você vincula a maior parte do Fundeb para pagamento de folha. Fala, por que eu estou obrigando o gestor a gastar a maior parte do recurso que ele recebe para a educação básica com folha? Se a escola precisa de estrutura, né? Se a escola está caindo aos pedaços, né? Ele precisa tratar daquele problema. E outro ponto, o incentivo meramente financeiro não traz melhoria, porque se trouxesse melhoria, os estados que mais recebem repasses da União são aqueles que têm os piores indicadores. Né? Então, se você só injetasse dinheiro, o Maranhão estaria no topo do IDEB. O Maranhão e o Pará estavam voando. Pará estava no topo do IDEB. E aí, outro dado importante. A maior parte, os estados que receberam os maiores repasses do Fundeb ou pioraram a educação ou se mantiveram na mesma coisa. Então, assim, sem ter o controle, sem ter a avaliação, não adianta de nada, que é um dos pontos de sucesso da educação básica do Ceará. Ia falar né? isso. Eu ia te perguntar isso. O Ceará, ele premia aquela que melhora o seu indicador. Qual é a sua leitura sobre essa conversa? Deixe sua opinião e inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos.